Olá, gravidinhas e gravidinhos, por que não? Eu não sei vocês se vocês já passaram de fazer uma ultrassom para ver como está o bebê e de repente o médico lhe diz que no seu bebê tem um cisto simples em topografia de plexo coroide. Gente, quando ele me falou isso, eu tenho mioma. Então, quando ele falou assim, tô vendo um cisto aqui, eu imaginei que ele estava falando do mioma. E não dei muita importância. Porém, quando ele falou assim, mãe, tem um cisto, eu vou colocar, mas não quero que você fique agoniada, que você se preocupe. Tenho que colocar porque é minha obrigação, mas eu acredito que não seja nada. Ô, gente, como é que um médico lhe disse que tem um cisto na cabeça do seu bebê e realmente você não vai se preocupar e vai achar que não é nada? Não tem essa mãe que não se preocupe. Mas realmente, ele tinha razão. A gente, por ser mãe, e aquele medo todo, somente eu que já vim de outros abortos, né? Pra glória de Deus, agora meu bebê tá vingando. Então, a gente acaba ficando preocupada, querendo ou não. E quando ele falou isso pra mim, foi um susto. Comecei a tremer na hora, já me deu vontade de chorar na hora. Mesmo ele me acalmando, mesmo ele sendo um médico muito doce, falando que eu não me preocupasse, que provavelmente não era nada, já que na explicação médica, porque eu não sou médica, ele falou assim, olha, todos os seus outros exames, porque como minha gestação é de alto risco, todo mês eu tenho que fazer ultrassom. Aí ele falou assim, todos os seus outros exames estão normais, não apareceu nada de errado no seu bebê. Então, provavelmente nessa gestação você teve alguma infecção, o qual ocasionou esse cisto. E na hora eu fiquei tão nervosa que eu não consegui lembrar. Eu achei que eu não tinha tido infecção nenhuma, até porque eu tomo muito cuidado pelo medo dos outros abortos. Porém, contudo, todavia, eu realmente tive. Eu tive no mês de março, eu peguei Covid, eu testei positivo. Não sei exatamente onde eu peguei, porque fiquei praticamente 5 meses em cama, sofá, sofá, cama. A médica me colocou totalmente em repouso. No início eu tive hematoma, então no início nem sentado o médico deixava eu ficar. Porém, eu ia para muitos médicos, eu tinha muitas consultas, acompanhamento com endocrinologista, porque em muitos exames que a médica fez, passou para mim para tentar descobrir o que é que eu tinha, por que dos abortos. Eu descobri que eu tenho hipotiroidismo e descobri que eu tenho déficit de proteína S. E aí eu tenho acompanhamento tanto com a obstetra, por causa do alto risco, como eu tenho acompanhamento com endocrinologista. E, e nessas idas para médico, teve uma vez que eu passei muito mal aqui em casa, muito mal mesmo, esse dia eu pensei até que eu iria abortar. O meu esposo pediu um Uber, ninguém aceitava, e eu moro numa área até relativamente tranquila para pegar carro, mas nesse dia ninguém aceitava, não sei também se era por causa do horário, que era umas 2 horas da tarde, não sei, só sei que ninguém aceitava a corrida. Ele não aceitava e cancelava, simplesmente não estava pegando a corrida. E então ele ligou pro tio dele, que é mais próximo para vir para minha casa do que a minha mãe. Minha mãe mora mais distante e nós não temos carro e eles têm. E ele pegou e me levou para a maternidade. E o tio dele não sabia, mas estava com Covid. E também chegando na maternidade tinha grávidas com Covid. E aí eu não sei se eu peguei do tio dele, se eu peguei na maternidade, só sei que eu acabei testando positivo. Quando foi no fim de semana, eu comecei a arder em febre, passando mal e achando que estava gripada, e sendo que eu já tinha tomado as 2 doses da vacina. O que eu sei, né? Nós sabemos que isso não impede de pegar, só impede da pessoa chegar à UTI. Mas é um caso à parte. Ardi em febre, na segunda-feira fui ao posto, que eu moro bem vizinho ao posto, pedi para remarcar que eu tinha um exame na terça, porque eu estava gripada. Aí a menina falou assim, não, você vai voltar aqui, que nós vamos testar ou se você está com Covid ou não. Só que aí quando testou, fez o teste rápido, e no teste rápido deu positivo. Aí me encaminharam, eu fui pro gripário, o médico me atendeu. Mas aí só quando eu cheguei em casa,
que o meu esposo chegou ao trabalho, que eu fui conversar com ele, é que eu lembrei que eu passei por esse processo do Covid. Então o médico não estava errado. Realmente, eu ardi em febre, eu tive um problema. E provavelmente foi por causa disso que apareceu esse cisto na cabeça do meu bebê. Mas isso não me deixava tranquila, porque tinha um cisto. E eu só ia deixar para fazer no início de maio a morfológica. Então, o que eu fiz? Quando foi no dia 17, eu já estava no tempo de fazer a morfológica. Eu já estava com 20 semanas, 21 semanas. Já estava com 21 semanas. Aí eu falei, vou fazer a morfológica logo. Porque por mais que o médico tenha sido um doce de pessoa, por mais que ele tenha sido assim, bem tranquilo mesmo, não tem como não ficar preocupada. Então eu fiz a morfológica. Fiz a morfológica e, para glória do Deus vivo, quando eu fiz a morfológica, o médico olhou com muito cuidado, muito mesmo. E já não tinha mais cisto, a glória de Deus. E o médico ainda falou assim, olha mãe, vou lhe dar uma explicação. Aí ele deu a mesma explicação do outro médico. Se você tivesse tido algum problema, aparecido qualquer problema no seu bebê, além desse cisto, tivesse aparecido alguma alteração, aí sim nós teremos que nos preocupar. Teremos que fazer investigações para saber a causa. Porém, a única coisa que apareceu no seu bebê foi o cisto. Todos os seus exames estavam normais. Então, isso quer dizer a mesma coisa que nada. Cisto é muito comum, mais do que as mulheres imaginam. Da mesma forma que aparece na cabeça do bebê o cisto, ele some. Aí ele falou assim, mas normalmente some a partir do 7º mês. O seu sumiu muito rápido. Eu disse, doutor, foi o poder da oração, porque eu clamei muito a Deus e pedi muito a Deus para que esse cisto sumisse. Eu acredito muito em Deus. Mas se vocês também quiserem acreditar só na ciência, tudo bem. Mas eu acredito em Deus. E aí ele deu basicamente a mesma explicação. Então, o que eu quero dizer com isso? Resumindo a história, se vocês estão preocupados, estão agoniados, se for o mesmo caso que o meu, não houve nenhuma outra alteração, não fique preocupada, não fique angustiada, porque o que aconteceu? Eu só achei o vídeo de uma moça explicando muito bem e deu a mesma explicação que o médico no YouTube. Todas as outras coisas que eu pesquisei, só achava coisas ruins, só achava explicações ruins, porque era sinal de síndrome de Down, de doença não sei o que, de doença não sei o que lá, e isso me deixou apavorada. Então, é bom a gente ouvir um pouco mais do que o nosso médico fala, não ir buscar também na internet. Se o médico está falando, fica tranquila, realmente não tem problema, fica tranquila, porque apareceu aqui, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Apareceu. E da mesma forma que apareceu, quando foi na morfológica, já estava exatamente tudo tranquilo, tudo. O médico ainda ele olhou com muito cuidado a cabeça, deu uma atenção bem especial. Ele chegou a tirar bem, aqui ó, aqui, ainda para ver bem, não tem cisto nenhum, a glória de Deus. Então, fica tranquila, fica calma. Como o médico disse, se apareceu só um cisto e você não teve nenhum outro problema com seu bebê, todos os seus exames estão normais, vou lhe dizer uma coisa, fica em paz, porque como ele disse, é a mesma coisa que nada. Beijos, fica com Deus. Tchau.